Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova. Picão preto 306. Considerado como praga nas lavouras, o picão preto pode ser um forte aliado da sua saúde, já que tem ação anti-inflamatória e antibiótica. Essa espécie de nome científico Bidens pilosa ocorre naturalmente em regiões quentes da América do Sul. A planta é de pequeno porte e todas as suas partes podem ser usadas como remédio. O picão é muito usado na medicina popular para o tratamento de inflamações como artrite, úlceras, tosse, dor de garganta e também na limpeza de feridas. De fato, estudos científicos comprovam sua forte ação anti-inflamatória e de combate a fungos e bactérias. As análises dos componentes do picão preto mostram a presença de poliacetilenos, flavonoides e antioxidantes. Essas substâncias atuam como anti-inflamatórios naturais e fazem com que o picão seja eficaz para tratar tosse, infecção urinária e no fígado, dores de garganta, estômago e reumáticas. Os antioxidantes do picão atuam como protetores de órgãos, como o estômago e o fígado, o que reforça a ação de combate a inflamações. Além disso, uma pesquisa realizada em Taiwan concluiu que os poliacetilenos e flavonoides presentes no picão também são eficazes para o controle do diabetes. 307. Esses compostos ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle, além de reduzir a glicose e aumentar os níveis da insulina. O uso do picão preto tem sido associado também à vasodilatação, o que é uma boa notícia para quem tem hipertensão, já que se reflete diretamente em excelente controle da pressão arterial. Além de tratar infecções internas, o chá de picão também pode ser usado topicamente para limpeza e cicatrização de feridas e para o alívio de dores musculares e reumáticas. Os estudos não mostram toxicidade do picão na forma de chá. Chá de picão. A forma de consumo mais comum dessa erva é por meio de seu chá. A planta inteira pode ser consumida, folhas, flores, caule e raízes. O picão é facilmente encontrado em lojas de produtos naturais, geralmente já seco. 308. Os estudos indicam a dose de 1 colher de sopa de folhas picadas para cada xícara de água. Ferva a água e deixe o picão em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e beba a seguir. Esse chá pode ser consumido de 1 a 3 vezes ao dia. É possível incluir o picão preto na alimentação ou no suco verde. Existem algumas versões do picão como suplemento. Se preferir o consumo em cápsulas, converse com o profissional que te acompanha para saber qual a dosagem ideal de acordo com seu histórico de saúde. Ficha técnica. Nome científico: Bidens pilosa. Para que serve? Trata infecções, feridas, regula os níveis de açúcar no sangue e melhora a circulação sanguínea. Modo de usar: faça um chá com todas as partes da planta. Deixe o picão em infusão por 10 minutos. Coe e beba. Também é possível usar o suplemento feito com o picão, segundo orientação médica. 312. Quebra-pedra quiabo. Letra quebra-pedra. 314. O nome popular já entrega o principal uso medicinal dessa planta, que protege o fígado e evita a formação de pedras nos rins. A quebra-pedra é uma planta comum no Brasil, sendo às vezes tratada como erva daninha. Pimpinela branca, arranca-pedras, coname e fura-parede são outras formas pelas quais são conhecidas as ervas do gênero Pilanthus. A quebra-pedra é típica da América do Sul e seu chá pode ser indicado para uso na fase aguda das dores renais. Isso porque, além de causar relaxamento das vias urinárias, o que diminui as cólicas, ela ainda tem efeito analgésico. A erva tem excelente ação diurética e melhora a filtração renal, já que promove a excreção de sais e de ácido úrico. Os estudos feitos com a planta mostram que sua ação sobre as pedras nos rins é mais preventiva do que efetiva, ao contrário do que o nome popular indica.
315. Se seu histórico familiar indica a tendência a desenvolver cálculos renais, este fitoterápico pode ser uma boa opção, já que diminui a formação de cristais no rim, principalmente do oxalato de cálcio, e tem efeito diurético. Isso porque, na prática, o uso da quebra-pedra interrompe o processo de crescimento das pedras já existentes e evita a formação de novos cálculos. A quebra-pedra ainda tem o efeito de reduzir a glicose na corrente sanguínea. Então, apesar de ser uma arma natural indicada para os diabéticos, é importante que pacientes tenham cuidado ao fazer uso deste fitoterápico junto com medicamentos químicos para evitar interação. Em doses altas, para qualquer pessoa, ela também pode acarretar diarreia. A quebra-pedra tem uma baixa toxicidade e boa tolerância em todos os pacientes. É importante, apenas, que ela seja utilizada em doses corretas. Atenção! O uso em excesso pode causar problemas no fígado. A planta também é contraindicada para mulheres grávidas, pois tem efeito abortivo. 316. Como consumir? A quebra-pedra pode ser encontrada fresca ou seca e usada por meio do preparo de seu chá. O mais comum é encontrar as folhas secas, em feiras e lojas de produtos naturais. Para fazer o chá, use 20 a 30 g da erva para cada 1 litro de água. Adicione a quebra-pedra na água fervida e deixe a infusão descansar por cerca de 10 minutos. Coe e beba o chá ainda morno. Use 1 a 2 xícaras por dia. A quebra-pedra também é comercializada como suplemento em cápsulas. Se preferir essa forma de consumo, converse com o profissional que te acompanha para saber qual a dosagem ideal de acordo com seu histórico de saúde. Ficha técnica. Nome científico: Pilanthus sp. Para que serve? Prevenção e tratamento de pedras nos rins, proteção do fígado, alívio de cólicas renais e controle do diabetes. Modo de usar e cuidados: faça um chá com as folhas da planta. Deixe a quebra-pedra em infusão por cerca de 10 minutos, coe e beba ainda morno. Também é possível usar a erva na forma de suplemento, segundo orientação médica. 317. Quiabo. 318. O quiabo é há muitos anos figura carimbada na culinária típica de Minas Gerais e do Nordeste. De gosto adocicado e textura viscosa, a sua famosa babá é parte de pratos famosos como frango com quiabo e caruru. Na Turquia, por exemplo, as sementes secas de quiabo são uma tradição no tratamento contra a diabetes. Esse alimento, que não é uma unanimidade, tem um poder único de detox quando se trata de eliminar substâncias conhecidas na medicina como obesogênicas. Além de provocar a obesidade, elas também são causadoras da resistência insulínica. As substâncias obesogênicas estão em todo lugar, em todos os tipos de embalagens plásticas, que podem contaminar desde a água que você toma até a carne embalada, no teflon de panelas, nos medicamentos e até mesmo nos canos de PVC da sua casa. É impossível nos livrarmos delas. O ideal é que você reduza o consumo de medicamentos, evite embalagens plásticas e troque suas panelas pelas de cerâmica. Mas como trocar todos os canos da sua casa neste momento? Eu sei que não tem como. Portanto, vá até a feira e compre quiabo, de preferência orgânico, que ele será um grande aliado. 319. O que faz com que o quiabo ajude a eliminar as toxinas obesogênicas é uma substância que tem muitas funções: a glutationa. A glutationa é conhecida como a mãe de todos os antioxidantes. E os antioxidantes nada mais são do que os faxineiros que promovem uma limpa no nosso sangue. O quiabo é tão rico em glutationa que tomar uma água estranha com vegetal é a mesma coisa que se você mandasse manipular o melhor suplemento de glutationa. Agora vamos às evidências no uso contra a diabetes. Um estudo publicado em 2011 no Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences verificou que ratos diabéticos que foram alimentados com cascas e sementes de quiabo secas e moídas tiveram redução da glicose no sangue.
320. Uma revisão de estudos científicos publicada na Phytotherapy Research mais recentemente, em setembro de 2020, considerou que estudos in vitro e in vivo foram promissores para a redução dos sintomas da síndrome metabólica, que causa resistência à insulina, gordura abdominal, hipertensão e mais, com o uso de quiabo. A verdade é que quem usa tem tido bons resultados com a ingestão da água com quiabo. Por isso, segue aqui uma receita. Use 2 quiabos, de preferência orgânicos. Retire as extremidades dos quiabos com uma faca. Corte os quiabos longitudinalmente e você terá 4 bandas de quiabo sem as extremidades. Mergulhe em um copo de água com pH alto, sempre acima de 7,4. Tampe o copo e deixe armazenado na geladeira por, no mínimo, 6 horas. No final das 6 horas, você retira o quiabo e toma essa água. E se as sementes incomodam, você pode coar antes de tomar a água. 321. Se você não gosta muito da ideia de comer o quiabo cru, fique tranquilo, mesmo cozido ele continua sendo altamente nutritivo. Não ultrapasse a quantidade de 1 xícara de água de quiabo por dia, já que o alimento também é rico em oxalato e pode contribuir para a formação de pedras nos rins. Ficha técnica. Nome científico: Abelmoschus esculentus. Para que serve? Eliminação de substâncias obesogênicas e redução da glicose no sangue. Modo de usar: coma o quiabo in natura cru ou refogado. Faça uma água de quiabo deixando o vegetal cortado longitudinalmente de molho em um copo com água por 6 horas, na geladeira. Retire o quiabo e beba. Se as sementes se incomodarem, coe a água antes da ingestão. A dose indicada é de no máximo 1 xícara de água de quiabo por dia. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Baruch Flor de Ouro Malik Casa Nova. R. Rhodiola rosea. Letra Rhodiola rosea 324. A medicina ayurvédica, sistema de medicina indiano criado há aproximadamente 8.000 anos, é mesmo surpreendente. Mesmo sendo um dos mais antigos do mundo, ainda é um dos mais negligenciados. Cerca de 1/3 da população mundial ainda lança mão das práticas ayurvédicas, que é um tipo de medicina predominante em todos os países asiáticos. Os resultados são sólidos e comprovados. Uma história interessante da medicina ayurvédica é a da Rhodiola rosea, também conhecida como raiz de ouro ou raiz dourada. Os estudos mostram sua eficácia para quem está em situação de estresse e fadiga. E o curioso é que a Rhodiola rosea já fez parte de um teste secreto da Rússia. 325. Durante a Guerra Fria, o governo russo estava fazendo pesquisas para encontrar uma forma de manter seus soldados ativos e enérgicos, mesmo com todo o estresse físico e mental típico do exército. O método não poderia trazer efeitos colaterais e, por isso, a Rhodiola rosea passou a ser testada. O governo levou esses experimentos tão a sério que os cientistas envolvidos foram proibidos de falar sobre seus resultados ou publicar suas descobertas fora do país. O caso, segundo contado na revista National Geographic, foi documentado em um livro chamado The Rhodiola Revolution. Segundo os registros secretos, a flor amarela, que só cresce em climas árticos cobertos de neve, ajudou os soldados a ficarem alertas e energizados durante os testes de privação de sono. De lá para cá, outros testes foram feitos. Um deles foi publicado no The Journal of Alternative and Complementary Medicine. O estudo testou a raiz dourada em 10 pacientes e 8 deles tiveram melhora nos níveis de ansiedade. Além disso, dos 10, 9 tiveram melhora no nível de depressão. Atualmente, este fitoterápico é recomendado por profissionais de saúde e a dose é ajustada caso a caso. Além de poder se beneficiar de fitoterápicos, outra recomendação extremamente valiosa para quem está em situação de fadiga adrenal é desacelerar. Se você está trabalhando 12 horas por dia, não é possível se organizar para trabalhar 8 horas com mais qualidade.
326. Como consumir? Como a rhodiola rosea só nasce em regiões muito específicas, a forma mais fácil de encontrar essa erva é em cápsulas. Ela é vendida pura ou manipulada junto com outras ervas estimulantes, como o ginseng e a cafeína. Por se tratar de um produto concentrado, o ideal é que você converse com o profissional que te acompanha para encontrar a dose apropriada ao seu estado de saúde. 327. Ficha técnica. Nome científico: Rhodiola rosea. Para que serve? Controle de estresse e ansiedade e regulação do cortisol. Modo de usar: a maneira mais indicada de consumo é a ingestão de cápsulas de 200 mg uma vez ao dia. De preferência, antes do café da manhã. Consulte orientação médica para saber qual a melhor dosagem no seu caso. 328. S. Savo palmetto. 7. Sangria sucupira branca. Letra: Savo palmetto. 330. Diz a história que, entre os presentes que Dom João V recebia, estavam as palmeiras. Tanto é que a palmeira imperial, que vemos em todos os lugares, foi um presente ao nosso rei. Atualmente, porém, há uma palmeira muito mais vantajosa para a saúde dos homens, originada na América do Norte. Não sabemos ao certo quando ela foi trazida para o nosso país, mas o que você precisa saber são os benefícios que ela traz para a próstata. Estamos falando sobre a planta de nome científico Serenoa repens, popularmente conhecida como Savo palmetto, um fitoterápico que tem benefícios indiscutíveis para a próstata. O Savo palmetto tem um poder anti-inflamatório que ataca sinais e sintomas como aumento benigno ou maligno da próstata, infecções urinárias, jato urinário desregulado, idas ao banheiro de hora em hora. 331. Um comunicado da Universidade de Maryland, Estados Unidos, mostra que a erva auxilia no tratamento de infecções urinárias e tem poder anti-inflamatório. A observação dos pesquisadores é de que sua ação teria a capacidade de coibir uma enzima ligada ao crescimento prostático fora da curva. Uma das razões é o seu efeito diurético, por isso a indicação é preventiva e não curativa da hiperplasia prostática. Uma revisão sistemática que traz evidências científicas sobre o Savo palmetto foi publicada na revista científica JAMA, The Journal of the American Medical Association. Entre outros achados, essa revisão de 18 ensaios clínicos envolvendo 2.939 homens concluiu que a Serenoa repens se mostrou semelhante à finasterida na melhora dos sintomas urológicos e no fluxo urinário. E a revisão vai além. O Savo palmetto se saiu melhor que a finasterida, medicamento muito prescrito para esse mal, quando comparados os eventos adversos de ambos os tratamentos. Tanto a finasterida quanto o Savo palmetto podem ser prescritos para o tratamento da hiperplasia prostática e até mesmo de calvície. Porém, você já deveria imaginar os efeitos colaterais do medicamento, a finasterida, mas quero citar alguns deles para você: diminuição do desejo sexual, problemas de ereção, aumento do tamanho e sensibilidade das mamas, dor no peito, dor nos testículos, dificuldade para urinar, entre outros. 332. Por isso, se um dia o seu médico lhe indicar a finasterida, converse com ele sobre a Serenoa repens. Você já sabe que o Savo palmetto é uma palmeira oriunda da América do Norte, mas é claro que não queremos que você fique tentando identificar qual planta pode ser uma serenoa. A forma mais indicada para ingerir o Savo palmetto é por meio de cápsulas. A recomendação é que você tome entre 100 a 150 mg ao dia, sempre pela manhã. Converse com o profissional de saúde que te acompanha para identificar a melhor dose no seu caso. Ficha técnica. Nome científico: Serenoa repens. Para que serve? Melhora de sintomas urológicos e no fluxo urinário. Modo de usar e cuidados: consuma cápsulas de 100 a 150 mg ao dia, segundo orientação médica. 333. 7 sangrias. 334. 4 Bob Peterson.
Essa planta começou a ser usada na Idade Média como substituta para a sangria, um tratamento arcaico usado para pressão alta. Antigamente, quem sofria com hipertensão era submetido a sessões de sangria. Sim, é isso mesmo que você está imaginando. Um barbeiro era chamado para fazer um corte na região do antebraço do enfermo, em condições péssimas de higiene. O procedimento provocava uma enorme perda de sangue. Se o paciente não morresse de hemorragia, sua pressão ia cair temporariamente, por conta do sangramento. Essa sessão resolvia o problema apenas pontualmente e era comum que os hipertensos passassem por várias sangrias ao longo da vida. Nativa da América do Sul, a erva de nome científico Cúpea cartaginensis foi um verdadeiro achado para os europeus. 335. A angiotensina é uma substância que comprime os vasos sanguíneos e está envolvida no aumento da pressão arterial. Ou seja, os cientistas demonstraram que as 7 sangrias promove o relaxamento dos vasos e facilita a circulação do sangue, fatores que ajudam a regular a pressão. Outro trabalho da UFMG mostrou que o uso das 7 sangrias na forma de tintura é capaz de dilatar os vasos e melhorar o fluxo sanguíneo, efeitos medicinais indispensáveis para prevenir crises de hipertensão. Além disso, uma revisão de estudos aponta um grande potencial das 7 sangrias para o tratamento de diversas condições. Isso porque a erva possui atividade antibiótica, ajudou a reduzir os níveis de colesterol em estudos com ratos e tem atividade antiviral sobre o vírus herpes simplex. Segundo os estudos analisados, essas propriedades e também a ação diurética das 7 sangrias se devem à presença de flavonoides em sua composição. 336. 5-Ginduga. Eles a denominaram de 7 sangrias, como alusão ao potencial da planta para substituir o tão sofrido procedimento por 7 vezes. Séculos depois, a ciência comprovou as propriedades terapêuticas das 7 sangrias. Um estudo feito em parceria pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Munique, da Alemanha, concluiu que a erva reduz a pressão porque inibe em até 50% a ação de uma enzima conversora de angiotensina. Formas de consumo. As 7 sangrias é mais consumida na forma de chá. Todas as partes da planta podem ser consumidas e ela geralmente é vendida já seca. Para ajudar a manter a pressão sob controle, os estudos sugerem a proporção de 1 colher de sopa da erva para cada xícara de água. Ferva a água e acrescente as 7 sangrias. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba 2 a 3 xícaras do chá por dia. Os estudos não indicam toxicidade das 7 sangrias, porém seu uso não é recomendado para crianças e gestantes. As 7 sangrias é comercializada também na forma de extrato, tintura e suplemento. Nesses casos, converse com o profissional que te acompanha para saber qual a melhor dose de acordo com seu histórico de saúde. Ficha técnica. Nome científico: Cúpea cartaginensis. Para que serve? Controle da pressão arterial e efeito diurético. Modo de usar e cuidados: faça um chá com 1 colher de folhas picadas para cada xícara de água. Tome até 3 xícaras ao dia. É possível encontrar as 7 sangrias também na forma de extrato, tintura e suplemento. Nesses casos, consulte orientação médica sobre a melhor forma de uso. 5-Ginduga. 337. Sucupira branca. 338. Quero te apresentar uma planta para ser associada a essa mudança de hábitos, que pode te ajudar muito no alívio da dor e de outras inflamações, como artrose, artrite e outras dores articulares. Falo da sucupira branca, Pterodon marginatus. Ou melhor, das sementes dela, maiores que uma noz e que crescem ao lado das flores dessa árvore. Ela é especialmente certeira para uma dor em específico. Talvez você saiba que o ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele se estende pela face posterior do quadril, desce por trás da coxa e do joelho de cada perna até alcançar o dedão do pé.
E a verdade é que muitos de nós estamos fazendo esse nervo sofrer com má postura, sedentarismo e sobrepeso. Passamos boa parte do dia sentados sobre ele, causando inflamação e irritação das raízes nervosas que formam o ciático. 339. O resultado é aquela sensação de estar sendo pinçado, dor latejante e aguda. Dói muito. Seu médico já deve ter te falado que você precisa se mexer, criar momentos para que haja descompressão e alívio desse nervo que fica com todo o nosso peso no dia a dia. Porém, é provável que dentro do consultório você nunca tenha ouvido falar da sucupira branca. Um teste feito com ratos mostrou que o extrato da semente teve uma ação eficaz sobre a dor no ciático. Após o 15º dia, as propriedades da planta tiveram efeito cumulativo, ou seja, se potencializaram, sem que houvesse qualquer alteração nas atividades motoras dos ratos. Mas fique atento. 340. Apesar de terem sementes parecidas, as duas árvores são completamente diferentes, servem para coisas diferentes, e a toxicidade da sucupira branca é muito menor do que a da sucupira preta. Modo de uso: você poderá usar seu óleo ou preparar um chá. Cuidado com o óleo porque é difícil verificar a procedência e a qualidade dele, mas ele pode ser ingerido 4 gotas na água 2 vezes ao dia. Ou pode ser misturado ao óleo de coco e passado no local da dor. Para o chá, você vai precisar de 4 sementes da sucupira branca e meio litro d'água. Enrole as sementes em um pano limpo. Triture com um martelo. E faça uma chá por decocção. Deixe ferver por cerca de 3 minutos. E deixe descansar, coe e beba. Observe os efeitos. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade à sucupira branca. Por isso, é necessário escutar o corpo. Se você sentir desconforto gástrico, alterações intestinais ou no fígado, diminua a quantidade. Use, por exemplo, 2 sementes para meio litro d'água. 341. O efeito da sucupira branca pode ser potencializado se ela for associada a outras plantas anti-inflamatórias, como a erva baleeira, Cordia verbenacea, e o açafrão, Curcuma longa. Ficha técnica: nome científico: Pterodon marginatus. Para que serve? Combate inflamações e dores nas articulações. Modo de usar e cuidados: para o chá, você vai precisar de 4 sementes da sucupira branca e meio litro d'água. Enrole as sementes em um pano limpo, triture com um martelo e faça uma chá por decocção. Deixe ferver por cerca de 3 minutos. Deixe descansar, coe e beba. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade com a sucupira branca. Por isso, é necessário escutar o corpo. 342. Trançagem: Tribulus terrestris. Letra: trançagem. 344. Quero apresentar a trançagem, uma planta que cresce em qualquer calçada e que tem o potencial de cicatrizar lesões gástricas, sem cobrar fatura por isso. E para que você compreenda, também me proponho a revelar dados sobre a história do omeprazol, droga que já tem as digitais sujas até em casos de Alzheimer. Por que isso é importante? Porque eu sei que você usa omeprazol em busca do alívio. É difícil pensar em uma outra opção, quando esta droga parece tirar com a mão os sintomas do refluxo que fazem você perder o prumo. Mas o preço cobrado por essa droga pode ser alto demais, e talvez você não tenha noção do tamanho do buraco provocado. Antes de seguir, só um apertivo. Quem se propôs a comparar trançagem com o omeprazol viu que a planta ganha de lavada do medicamento. Vamos lá. Bom, o omeprazol, medicamento ainda presente da vida de milhões de brasileiros, foi criado em 1988. Apenas 2 anos depois, ele chegava ao Brasil e já com status de uma das drogas mais famosas e bem avaliadas. Era um popstar com uma carreira em ascensão. 345. Em relação aos concorrentes, ele apresentava mais eficiência e muito menos efeitos colaterais. O alívio da queimação e das dores causadas pelas úlceras era quase imediato.
Parecia a solução para todos os problemas, parecia um medicamento perfeito. Mas os anos foram passando e novos estudos foram surgindo. A situação não ficou boa para o omeprazol, mas essa ficha suja permanece embaixo do tapete. 30 anos depois da estreia no mercado farmacêutico, pesquisadores já ligam o omeprazol a problemas como diarreia, deficiência de magnésio, essencial para o coração, osteoporose, pneumonia, câncer, e deficiência de vitamina B12, essencial para o cérebro. Alerta! A falta de B12 é tipo um spoiler de declínio cognitivo. Quando ela falta, é quase certo, sua memória vai ruir. Ninguém está assistindo essa situação de braços totalmente cruzados. Os cientistas já reúnem esforços para reverter a situação. Em 2017, pesquisadores canadenses publicaram na revista científica Canadian Family Physician novas diretrizes para ajudar os médicos a retirar os inibidores de prótons, classe a qual pertence o omeprazol, de seus pacientes. 346. A mesma publicação mostrou que, apesar de o omeprazol ainda ser um dos remédios mais prescritos, quinta posição no Canadá, mais de 60% dos pacientes hospitalizados tomavam o remédio por conta própria. Outra coisa que o relatório ressalta é que o uso desse tipo de medicamento não deve passar de 8 semanas. Eu sei, deu um arrepio aí, né? Muitos, e talvez você, usam o omeprazol por décadas. Sim, amigo. Diante de um cenário descontrolado como esse, a mudança se faz necessária. Por isso a trançagem, que no mundo científico atende por Plantago Major, é tão promissora. Um estudo realizado pela Universidade Maior de San Simón, na Bolívia, comparou o omeprazol e a trançagem para o tratamento de úlceras gástricas. A planta apresentou um fator de proteção e cicatrização superior ao omeprazol. Não é só. A erva ainda apresenta essas funções que o medicamento não tem. 347. A trançagem também é analgésica, imunoestimulante, gastroprotetora e antifadiga. Outro estudo, realizado na Malásia, comparou o efeito da planta, também em úlceras gástricas, com a cimetidina, outro medicamento muito comum para esse tipo de tratamento. A planta também deu um banho no medicamento. Em apenas 30 minutos de experimento, ela teve um efeito protetor do estômago 20% maior do que o medicamento. E também não apresenta os efeitos colaterais da cimetidina. Isso é ótimo, uma vez que o uso da cimetidina inclui dor de cabeça, tonturas, diarreia, dores musculares, cansaço, reações alérgicas na pele, depressão, alucinações, confusão mental, aumento dos batimentos cardíacos, inflamação do fígado e impotência sexual. Já a planta é descrita como segura. Ou seja, sua toxicidade não é significativa. Veja, não estou propondo que você abandone o medicamento. O desmame de omeprazol, por exemplo, precisa ser acompanhado por profissional especializado. Mas você sempre tem as plantas como uma proposta de caminho. 348. Se você quer incluir a trançagem na sua vida a partir de agora, faça o chá dessa maneira. Para cada xícara de água, use uma colher de sobremesa de trançagem seca ou uma colher de sopa de trançagem fresca. Ficha técnica. Nome científico: Plantago Major. Para que serve? Úlceras estomacais, gastrite, dores relacionadas ao refluxo e azia. Modo de usar: para o chá, utilize uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água. Faça o chá por infusão. Ferva a água, adicione a planta seca ou fresca, deixe esfriar, coe e beba. 349. Tribulus terrestris. 350. O Tribulus terrestris é uma erva natural que ajuda a melhorar o funcionamento de diversas funções corporais e não oferece riscos à saúde. Ele tem uso milenar validado pela medicina ayurvédica e o foco está em restaurar a libido de quem aposta em seu poder. Mas o Tribulus também é um aliado de quem tem diabetes e problemas cardíacos.
Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. Melhora satisfação sexual. Um estudo da Medical University Sofia, da Bulgária, em parceria com outras universidades europeias, acompanhou 86 pacientes com disfunção erétil e também perda de libido por 12 semanas. Neste período, o uso de um extrato de tribulos terrestres foi comparado com o uso de placebo, pílula sem nenhum agente. Depois do estudo, os homens que receberam tribulos terrestres demonstraram melhoras dos sintomas 2,7 vezes superiores em comparação com o grupo controle, que na verdade não recebeu tratamento algum. 351 Entre os avanços apontados pelos homens acompanhados, estavam melhoras no desejo sexual, no orgasmo, na satisfação durante o ato sexual, na satisfação sexual de forma global. O poder do tribulos terrestres se deve a um composto chamado protodiocina, ou saponina esteroidal, que tem ação afrodisíaca e é o principal componente ativo da planta. Há estudos que apontam ainda que o tribulos terrestres amplia o estímulo à ação do óxido nítrico, uma substância que tem efeito vasodilatador. Bom, talvez você não saiba, mas um dos motivos que fazem com que as pílulas azuisinhas tenham fama é porque os químicos melhoram a circulação sanguínea do pênis, também por meio do aumento do óxido nítrico. Quando esses fármacos se dissolvem na boca, iniciam uma reação em cadeia de estímulo à molécula. Mas, obviamente, tomar este tipo de remédio, além de trazer efeitos colaterais graves, não traz solução definitiva. Porque não age na causa da sua baixa produção de óxido nítrico. Além disso, esses remédios projetam outros riscos cardiovasculares que ainda estão sendo elucidados pelas pesquisas. Veja, uma vida sexual satisfatória depende do fluxo de sangue e é nesse contexto que as plantas medicinais podem te ajudar. Porque é possível normalizar seu fluxo sanguíneo com um óxido nítrico mais elevado, garantido pelo uso do tribulos terrestres, por exemplo. 352 Embora sua ação seja mais estudada para homens, o tribulos também promove uma melhor vida sexual feminina. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia analisou os efeitos do uso de tribulos terrestres por mulheres na pós-menopausa. As conclusões indicam que o tratamento com a erva melhorou a lubrificação vaginal, a sensibilidade na região genital e a habilidade de chegar ao orgasmo. Promove melhora na testosterona. O tribulos terrestres também colabora para uma produção de testosterona mais uniforme e tem sido testado para o tratamento de infertilidade. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Ciências Médicas Kernosha acompanhou 80 homens com o objetivo de definir se a erva age também sob a função dos espermatozoides. O estudo concluiu que o uso da planta demonstrou efeitos protetores nos homens, com a melhora da mobilidade e a viabilidade espermática, devido às suas propriedades antioxidantes. 353 Vale dizer que a testosterona, a grande responsável pelo desempenho sexual masculino, é importante também para uma série de outras funções que mantêm o corpo de homens e mulheres em pé e 100% ativo. Entre as reações diretas e indiretas que a testosterona promove no corpo humano, estão aumento dos músculos, redução da gordura visceral e da obesidade, prevenção de osteoporose e fraturas, aumento da imunidade, aumento da energia e disposição, melhora a memória, a cognição e afasta a névoa cerebral, proteção contra a depressão. E, claro, melhora da libido, da ereção e da contagem de espermatozoides. Um estudo de 2017, publicado na revista Andrologia, acompanhou 65 homens que fizeram uso de um composto contendo 250 mg de tribulos terrestres. Além de o tratamento surtir efeito na concentração de espermatozoides, ele ainda reduziu a gordura corporal e trouxe aumento de massa magra.
Uma universidade chinesa, conhecendo os efeitos do tribulus terrestris, decidiu testar sua ação em boxeadores. 15 boxeadores foram divididos em 2 grupos para o acompanhamento durante 10 semanas. Um grupo praticou apenas os exercícios físicos e o outro grupo praticou exercícios e recebeu a suplementação de tribulus terrestris. 354. Nas primeiras 3 semanas, todos fizeram treinamentos de alta intensidade, todos descansaram por 4 semanas e voltaram para as últimas 3 semanas de práticas físicas de alto volume. Após este período, os pesquisadores verificaram que o grupo que recebeu tribulus terrestris apresentou redução significativa nos danos musculares e teve um melhor desempenho anaeróbio. Suplemento para tratar diabetes. O tribulus terrestris tem sido abordado também como suplemento complementar ao tratamento e reversão do diabetes tipo 2. Um estudo de 2016, feito pela Universidade de Ciências Médicas de Shiraz e publicado na revista Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, acompanhou 98 mulheres com diabetes tipo 2 por 3 meses. Elas foram divididas em 2 grupos, o que recebeu um extrato de tribulus terrestris de 500 mg, 2 vezes ao dia, e outro que recebeu apenas o placebo, o remédio de mentirinha. 355. No período, as mulheres tiveram mensurados a glicemia em jejum ou pós-prandial, 10 minutos após as refeições, a hemoglobina glicada, os triglicérides, o colesterol total, o HDL e o LDL. Em todos os exames, houve redução dos índices nas mulheres tratadas com tribulus terrestris. O surpreendente se deu nos 3 exames diretamente relacionados ao diabetes: glicemia em jejum ou pós-prandial e hemoglobina glicada. Enquanto as mulheres tratadas com a erva reduziram em até 16,5% os marcadores relacionados à doença, no grupo placebo houve aumento em todos esses níveis. Efeito cardioprotetor. O estímulo à produção de óxido nítrico pela tribulosina, outro composto ativo presente no tribulus, ajuda no melhor funcionamento do seu coração. Isso porque esse composto bloqueia as vias de sinalização que causam a morte de células musculares cardíacas. Neste caso, o papel do tribulus terrestris é normalizar a atividade da ECA, a enzima conversora da angiotensina, um hormônio que controla, e também pode descontrolar, a pressão. Um estudo feito em animais e publicado em 2017 no Chinese Journal of Natural Medicine reconheceu que o extrato de tribulus terrestris reduz a pressão sistólica e diastólica, a frequência cardíaca e também melhora a integridade endotelial da aorta torácica de hipertensos. E, por fim, o benefício bônus do tribulus terrestris é a sua utilização para o tratamento de ansiedade e depressão. 356. Animais com depressão leve crônica e que apresentavam aumento do cortisol, o hormônio do estresse, foram tratados com doses entre 0,75 e 2,25 mg por quilo. Os resultados foram publicados no Chinese Journal of Natural Medicine e reconhecem os efeitos do tribulus terrestris como antagônico à depressão crônica. A toxicidade do tribulus terrestris em humanos ainda não foi estudada, mas há registros de efeitos colaterais em animais. Os estudos em geral analisam o uso do tribulus por períodos de 90 a 120 dias, nos quais as reações observadas foram raras e leves, como dores de estômago, aumento da acidez estomacal e promoção de sangramentos menstruais. O tribulus terrestris geralmente é consumido na forma de suplemento, em cápsulas, mas também é possível encontrá-lo em pó em lojas de produtos naturais. A versão em pó pode ser usada no preparo de refeições ou receitas de modo semelhante a um tempero. Mas em geral o consumo de cápsulas é considerado mais seguro por conta da dosagem. 357. A dose considerada segura varia de 200 a 600 mg, divididos em 2 ou 3 cápsulas por dia.
Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, por isso o ideal é conversar com o profissional que te acompanha para saber qual o uso ideal de acordo com seu histórico de saúde. Ficha técnica: nome científico. Tribulus terrestris. Para que serve? Aumento da libido, melhora da fertilidade e satisfação durante o ato sexual, controle do diabetes e da pressão arterial. Modo de usar e cuidados. A versão em pó pode ser usada de modo semelhante a um tempero no preparo de receitas variadas, mas o uso mais comum é na forma de cápsulas. O ideal é consultar orientação médica para saber qual a melhor dosagem no seu caso. 358. Unha de gato. Urtiga branca. Letra unha de gato. 360. Você talvez já tenha visto essa planta cobrindo muros e portões de casas, sobrados e até pequenos edifícios. Ela forma uma espécie de manta verde, bem densa e fechada, e seus galhos possuem pequenos espinhos com as pontas curvadas, que lembram as unhas dos felinos. É isso mesmo. Estou falando da unha de gato, uma trepadeira nativa da floresta amazônia, que pode ser encontrada em regiões de clima tropical da América do Sul e Central. Apesar de estarmos acostumados a pensar na unha de gato apenas como uma trepadeira comum, ela tem propriedades medicinais que realmente impressionam. Para se ter uma ideia, os indígenas já faziam uso dessa planta, em países como o Peru, Colômbia e Equador, há pelo menos 2000 anos. Inclusive, a unha de gato é uma das ervas medicinais mais tradicionais do Peru, sendo utilizada para tratar e aliviar diferentes sintomas. No passado, tribos indígenas faziam uso da planta para tratar doenças inflamatórias, artrite, dores ósseas, diabetes, cicatrização de cortes profundos, problemas digestivos e até como método contraceptivo. Atualmente ela é reconhecida como um fitoterápico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, indicada por suas propriedades anti-inflamatórias. A possibilidade de atuar em tantas frentes de combate deve-se ao fato de que a unha de gato é um potente imunoestimulante, ou seja, reforça as nossas defesas naturais. 361. Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, publicado no periódico Phytotherapy, descobriu que o consumo de 700 mg de extrato de unha de gato por 2 meses aumentou o número de leucócitos no organismo. Essas células estão envolvidos no combate a infecções. Além de estimular o sistema imune, a unha de gato apresenta a ação moduladora das nossas defesas. Isso é extremamente importante para que a inflamação, um mecanismo de defesa do nosso corpo que é muito válido em ações pontuais, não seja constantemente acionada, como uma sirene desregulada. E excesso de inflamação, como você talvez já saiba, é o ponto de partida para um adoecimento geral do corpo. Prova da ação anti-inflamatória da unha de gato foi evidenciada em um estudo publicado no Journal of Rheumatology, realizado com pessoas diagnosticadas com artrite reumatoide. 362. Esse tipo de artrite é uma doença autoimune de longa duração, que acomete juntas e articulações, causando inchaço, dor e rigidez. O estudo concluiu que 60 mg de extrato de unha de gato por dia, junto com a medicação regular, resultou em uma redução de 29% no número de articulações doloridas, em comparação com um grupo de controle que apenas tomava medicamentos. A hipótese, segundo os pesquisadores da University of North Carolina at Charlotte, é a de que a unha de gato possui flavonoides, compostos com ação antioxidante, e alcaloides, compostos naturais que protegem a planta. Ambos inibem a liberação excessiva de fator de necrose tumoral alfa, que são citocinas altamente inflamatórias. Como consumir a unha de gato faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, de 2020, do Ministério da Saúde, e é distribuída no Sistema Único de Saúde, SUS, brasileiro nas formas de comprimido, cápsula e gel. A planta também pode ser encontrada com extrato líquido para ser consumido via oral. As orientações da Anvisa de uso são:
Extrato fluido oral. 2,5 a 5 ml, de 1 a 2 vezes ao dia comprimido. 350 g, 2 vezes ao dia cápsula. 300 a 500 mg, uma cápsula, de 2 a 3 vezes ao dia. No caso do chá, a orientação é colocar uma colher de sopa da erva em 1 litro de água fervente, tampar por 10 minutos e, então, coar e beber. 363. O indicado é usar o fitoterápico por no máximo 8 semanas. A planta deve ser evitada por gestantes e lactentes, pacientes que realizaram transplantes e pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes. Ficha técnica. Nome científico: Uncaria tomentosa. Para que serve? Atua como anti-inflamatório geral e é indicada para artrite reumatoide e osteoartrite. Modo de usar: a unha de gato pode ser encontrada nos seguintes formatos: extrato fluido oral, 2,5 a 5 ml, de 1 a 2 vezes ao dia. Comprimido, 350 g, 2 vezes ao dia. Cápsula, 300 a 500 mg, de 2 a 3 vezes ao dia. Ou como chá, 1 colher de sopa do extrato seco e 1 litro de água fervente. Procure orientação médica para saber qual o melhor uso de acordo com seu histórico de saúde. 364. Urtiga branca, Urtica dioica. 365. Quero que você conheça a planta que carrega uma história intrigante e um efeito muito poderoso para a virilidade masculina. Você já deve ter ouvido falar da urtiga, uma planta que causa queimaduras, coceira, vermelhidão e muita dor naqueles que ousam tocar em suas folhas. No entanto, existe uma variedade menos brava, a urtiga branca, que leva o nome científico de Urtica dioica. Dizem alguns historiadores que os soldados romanos esfregavam algumas folhas da urtiga branca na pele para espantar o frio durante as longas caminhadas pelo inverno europeu. No entanto, eles não sabiam que a raiz dessa planta esconde um segredo que pode levantar a saúde sexual masculina sem os efeitos colaterais indesejáveis dos medicamentos. O extrato da raiz de urtiga branca contém um ácido responsável por aumentar a durabilidade da testosterona que o corpo já produz. 366. É como se você pudesse usar seus créditos por mais tempo, fazendo a sua testosterona trabalhar por você e pelo seu prazer. A urtiga ainda tem outra grande vantagem para a saúde masculina: a diminuição da próstata. Muitos medicamentos funcionam como cobertor curto, melhoram a próstata, mas podem diminuir a libido. Esse, aliás, é um dos possíveis efeitos colaterais da famosa finasterida. Mas essa planta tem uma dupla função: prolongar a libido e reduzir o tamanho da próstata. Um estudo realizado no Irã, com mais de 500 homens, comparou o efeito da urtiga e do placebo no trato urinário. Isso porque homens que têm a próstata inchada geralmente relatam jato fraco ou vontade de urinar de hora em hora. No fim do estudo de 6 meses, 81% dos pacientes no grupo da 367 urtiga relataram melhora dos sintomas em comparação com 16% no grupo que usou o placebo. E, ainda, no grupo que usou a urtiga, o fluxo da urina foi de 8,2 ml por segundo contra 3,4 ml por segundo no grupo placebo. Também houve uma redução do tamanho da próstata nos que usaram a raiz da urtiga branca. Para saber se está diante da urtiga branca, olhe suas folhas. Elas são recortadas e o verso é branco prateado. Ela é bastante comum em climas mais frios, como na região sul do Brasil. Para manuseá-las, preste atenção nisso. Caso você queira usar as raízes para a produção do chá, colha a planta com cuidado, deixe murchar e só então manuseie as raízes. Isso porque depois de murcha, a planta perde suas características urticantes. 368. Como preparar o chá para o chá? Utilize uma colher de sopa da raiz seca e picada para cada xícara de água e faça um chá por decocção. Ferva a água com a planta seca por pelo menos 2 minutos. Pouco. E depois apague o fogo.
Tampe e deixe esfriar quando estiver morno. Coe e beba pelo menos 3 xícaras ao dia. A urtiga branca pode ser encontrada em farmácias de manipulação, como cápsulas com extrato seco padronizado. É indicado o consumo de 2 ou 3 cápsulas de 500 mg cada ao dia. O ideal é que o uso seja feito sempre em parceria com um médico de confiança que vai avaliar a quantidade adequada para cada caso. Você, que já foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, HPB, faça o teste e deixe as plantas trabalharem em favor da sua saúde. 369 Ficha técnica. Nome científico: Urtica dioica. Para que serve? Prolonga o efeito da testosterona e diminui a inflamação da próstata. Modo de usar e cuidados: para saber se está diante da urtiga branca, olhe suas folhas. Elas são recortadas e o verso é branco prateado. Ela é bastante comum em climas mais frios, como na região sul do Brasil. Para manuseá-las, preste atenção nisso. Caso você queira usar as raízes para a produção do chá, colha a planta com auxílio de uma luva, deixe murchar e só então manuseie as raízes. Isso porque, depois de murcha, a planta perde suas características urticantes. Como preparar o chá? Para o chá, utilize uma colher de sopa da raiz seca e picada para cada xícara de água e faça um chá por decocção. Ferva a água com a planta seca por pelo menos 2 minutos. Depois apague o fogo, tampe e deixe esfriar um pouco. Quando estiver morno, coe e beba pelo menos 3 xícaras ao dia. 370 V. Valeriana. Letra valeriana. 372 Essa planta é uma potente indutora do sono. Falo da valeriana, que atende pelo nome científico Valeriana officinalis. Ela floresce no verão e garante o alcance do sono profundo em uma velocidade 36% mais rápida. Também conhecida como erva de São Jorge e erva dos gatos, a valeriana é usada como remédio natural desde a Grécia Antiga e também está presente na medicina tradicional chinesa. No século XVI, a planta foi usada para a confecção de perfumes, além de estar presente em várias simpatias populares. 373 Estimula o sono. Um estudo da Humboldt University of Berlin acompanhou 16 pacientes com insônia e com idade média de 49 anos por 14 dias. Enquanto um grupo recebeu extrato de valeriana, outro recebeu placebo. Durante o período de tratamento, os pacientes foram submetidos a 8 exames polissonográficos. Naqueles pacientes que receberam valeriana, o período do estado de vigília, aquele em que você ainda está desperto, passou 36% mais rápido se comparado ao placebo. O percentual de tempo no leito dormindo no tratamento com valeriana também foi maior na comparação com o placebo. Os eventos adversos apresentados pelas pessoas durante os 14 dias foram 83% menores naqueles que receberam o extrato de valeriana. 374 Outro estudo, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, acompanhou 19 pacientes que tinham desmamado de benzodiazepínicos, como é o caso do Rivotril. Eles tinham a idade média de 43 anos e haviam tomado medicamentos para dormir ao longo dos 5 a 7 anos anteriores. O grupo foi dividido entre o tratamento com valeriana e a ingestão de placebo. O sono dos pacientes foi acompanhado por eletroencefalograma durante 15 dias. Os pacientes que receberam valeriana relataram melhor qualidade do sono e tiveram seu tempo do estado de vigília reduzido, enquanto não houve diferença naqueles acompanhados com placebo. Além de ser uma indutora do sono e calmante, a valeriana também pode ser usada para o alívio de cãibras, convulsões, enxaquecas e dores de cabeça, cólicas menstruais, sintomas da menopausa e até arritmia cardíaca. 375 Acalma pernas inquietas. A planta também tem uma ação bem contundente para a síndrome das pernas inquietas, uma síndrome pouco diagnosticada e não reconhecida por grande parte dos médicos.
Essa condição causa formigamentos, fisgadas, dores, queimações ou comichões nas pernas. Durante o dia, essas sensações te impedem de ficar parado e, à noite, de dormir. Por ser pouco conhecida, essa síndrome também é de difícil tratamento. Mas a valeriana é uma opção comprovada pela ciência. Um estudo conjunto entre a Universidade do Alabama e a Universidade da Pensilvânia, ambas norte-americanas, comparou os efeitos da valeriana em relação a um placebo em 37 pacientes com síndrome das pernas inquietas que tinham entre 36 e 65 anos. Os pacientes receberam 800 mg de valeriana ou placebo por 8 semanas. Depois deste período, os pacientes que receberam os 800 mg de valeriana por dia apresentaram redução da gravidade dos sintomas relacionados à síndrome, melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida em geral. A pesquisa não apontou qualquer efeito adverso grave no uso de valeriana nestes pacientes. Infelizmente, não é o que acontece com os medicamentos geralmente prescritos, como a dopamina, que podem causar náuseas, vômitos e extrema sonolência. 376. Como consumir? Você não precisa comer a valeriana para aproveitar seus benefícios. As folhas podem ser encontradas secas em lojas de produtos naturais e consumidas na forma de chá. Use 10 g da valeriana seca para cada 500 ml de água. Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver durante 10 minutos. Deixe o chá repousar por 5 minutos, coe e beba até 2 xícaras por dia. Para ajudar com a insônia, tome o chá cerca de 30 minutos antes de dormir. A valeriana também é muito utilizada na forma de suplemento. Se preferir essa modalidade, um especialista em fitoterapia poderá lhe prescrever a erva em forma de cápsulas na dosagem adequada. Em geral, o consumo de 400 a 900 mg de valeriana em cápsulas é considerado seguro. Tome à noite, antes de se deitar. Porém, a valeriana tem um efeito forte e algumas pessoas podem ficar sedadas mesmo com uma dose baixa. Em alguns casos, ela pode ter o efeito reverso e agir como estimulante. Também é comum que ela cause uma leve agitação logo depois de ingerida, antes de iniciar seu efeito relaxante. A superdosagem pode causar náuseas, tonturas, vômitos, fadiga e indisposição gastrointestinal. Por isso, converse com o profissional de saúde que te acompanha para saber qual a melhor dose e opção de consumo no seu caso. 377. Ficha técnica. Nome científico: Valeriana officinalis. Para que serve? Estímulo do sono, relaxamento e alívio de dores. Modo de usar e cuidados: faça um chá com as folhas secas da valeriana ou tome como suplemento, segundo orientação médica. A alta dosagem pode causar efeitos colaterais. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. Xanana. Letra Xanana 380. A xanana é uma planta ideal para quem tem intolerância a glúten, lactose e está sempre com inflamações intestinais. Além de eficiente, é uma planta linda e gostosa. Essa planta simpática cresce espontaneamente em terrenos baldios, calçadas e canteiros públicos. As folhas são simples, com as margens serradas. Já as flores nascem solitárias na ponta do ramo. Suas pétalas são brancas com a garganta negra. Por abrir pelas manhãs, essa planta também é conhecida como bom dia, mas ainda leva os nomes de flor do guarujá, damiana, albina e oreganilho. Por isso é sempre importante procurar pelo nome científico da planta: Turnera subulata ou Turnera umifolha. Ambas têm as mesmas propriedades medicinais. Como eu disse, essa planta também é muito gostosa. Digo isso porque ela é uma punk, plantas alimentícias não convencionais. Já ouviu falar? É o termo do momento. 381. No caso da xanana, a florzinha pode ir do caule direto para o seu prato.
O sabor suave e adocicado fica ótimo em saladas. Mas é nas folhas que está o verdadeiro poder farmacológico dessa planta. Ela é um surpreendente anti-inflamatório e um surpreendente antibiótico, podendo ser usada contra muitos tipos de inflamação, mas é nas inflamações intestinais que a planta mostra a sua força. É um excelente medicamento natural para colite, diverticulite, colite ulcerativa, doença de Crohn, intestino irritável e intolerância a glúten e lactose. No caso da intolerância à lactose, a planta trata também seus efeitos indesejáveis como dor, inchaço e gases intestinais. Trago 2 estudos sobre o assunto. Um deles foi feito no Brasil em parceria com a Espanha e mostrou que o extrato reduziu significativamente os danos do cólon em ratos com colite. Outro, realizado em parceria entre a Unicamp e a Unesp, mostrou que o extrato da planta diminui em até 58% a úlcera gástrica induzida por estresse. Os 2 estudos mostram que a crença popular em torno dessa planta tem amplo embasamento científico. 382. Como consumir essa planta? A xanana tem mais uma grande vantagem, que é sua baixíssima toxicidade, o que permite que a planta seja usada até em animais domésticos, crianças ou em doses mais elevadas. Para o chá, a quantidade é a de sempre. 1 colher de planta picada para cada xícara de água, mas você pode tomar até 4 xícaras desse chá por dia, sem risco de intoxicação. No entanto, não é fácil encontrar a xanana em lojas naturais ou em farmácias de manipulação. Nesse caso, minha dica é: quando encontrar com um pé de xanana, tire um galho de aproximadamente 15 centímetros e plante a xanana em sua casa, e em pouco tempo você poderá utilizar a planta que você mesmo plantou. Ela cresce em muitos lugares. Só não se dá bem em lugares muito frios. Você pode potencializar o tratamento combinando a xanana com outras plantas. Minhas sugestões são: erva baleeira, Cordia verbenacea, um dos melhores antigervão, Tachytarpeta caiensis, com propriedades alecrim, Rosmarinus officinalis, também um poderoso inflamatórios naturais que temos hoje, analgésicas, anti-inflamatórias e bactericidas. E anti-inflamatório que melhora a digestão e protege as paredes do estômago. 383. As 4 plantas juntas têm um efeito sinérgico, o que significa que uma potencializa e complementa o efeito da outra. Caso você opte por usar as 4 plantas, use 1 colher de sobremesa de cada planta em 4 xícaras de água. Faça o chá e vá tomando ao longo do dia. Se você conhece pessoas que sofrem desse tipo de problema, essa é uma dica de ouro para tratar as inflamações intestinais. Ficha técnica: nome científico: Turnera subulata ou Turnera umifolia. Para que serve? Combate a diversos tipos de inflamações intestinais. Modo de usar e cuidados: sua baixíssima toxicidade permite que a planta seja usada até em animais domésticos, crianças ou em doses mais elevadas. Para o chá, use 1 colher de planta picada para cada xícara de água, mas você pode tomar até 4 xícaras desse chá por dia, sem risco de intoxicação. O efeito da planta pode ser potencializado se ela for associada à erva baleeira, ao gervão e ao alecrim. Nesse caso, utilize 1 colher de sobremesa de cada planta, faça um chá com 4 xícaras de água e vá tomando ao longo do dia. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova.
phenomena.